eu convido o Márcio Emanuel Pacheco, certo? O secretário do Tribunal de Contas da União. Tudo bem, Pacheco? Pode Tudo dar bem, início à sua pessoal? apresentação, seja muito bem-vindo novamente. Tudo bem, Regina, tudo bem, Edmilson, tudo bem, meus amigos? Vamos conversar então, né? Conversar aí com os nossos servidores dos municípios, né? Que é quem toca a nossa vida, a gente vive nos municípios, né? Como se costuma dizer, e são eles que entregam os nossos serviços. Bom, pessoal, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Edmilson, está dando para ver? Agora, sim, Pacheco, agora sim. Ah, tá ótimo. Bom, pessoal, eu me chamo Márcio Emanuel Pacheco, eu sou secretário do TCU aqui no estado do Rio de Janeiro, e em cada estado existe uma coisa chamada rede de controle, que é uma reunião dos órgãos de controle para eles trabalharem melhor, né, para eles trocarem informações. Aí daqui a mais um pouquinho eu falo sobre a rede de controle. O que eu quero trazer para vocês aqui? Coisas práticas, que é o que vocês precisam, né? Ferramentas, né? A exemplo do que foi apresentado aí pelo pessoal do Ministério da Economia, né, Regina? Ela trouxe aí essas diversas ferramentas que a plataforma Mais Brasil fornece, né? O modelo de excelência em gestão, o MEG, o indicador de desenvolvimento de transferências da União, o indicador de capacidade em transferências da União, né, que já está saindo, transparência, capacitação, todas essas ferramentas, né, que foram trazidas por ela. E o que eu vou falar aqui um pouquinho, então? 4 contribuições também, uma do TCU e 3 da rede de controle, para a gente auxiliar vocês aí dos municípios, a exemplo do que foi feito por ela, né? Do que ela apresentou do Departamento de Transferências da União com essa ferramenta fantástica que é a plataforma Mais Brasil. E daqui a pouco vai vir também o Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Que é previsto na nova lei de licitações. Então, mais meios para o gestor poder trabalhar melhor. Bom, então, eu vou falar de 4 contribuições, uma do TCU e 3 da rede de controle. Mais adiante eu vou falar o que é rede de controle. Vou falar agora sobre a contribuição do TCU, que é o TCU Mais Cidades, que é um programa que foi lançado esse ano, na presidência da ministra Ana Arraes, que é um programa para apoiar, para ajudar a gestão municipal. Então, aquele gestor que quiser trabalhar bem, que quiser trabalhar direito, que a gente tem certeza que é a maioria esmagadora dos gestores públicos, municipais, estaduais e federais, isso aqui é uma ferramenta para isso, o TCU Mais Cidade. E o que é o TCU Mais Cidade? TCU Mais Cidade, Programa de Apoio à Gestão Municipal, né? Objetivo é contribuir para a melhoria da gestão pública por meio da atuação pedagógica e orientativa do TCU. Então, isso aqui se baseia no seguinte: é muito melhor orientar, é muito melhor prevenir do que depois ficar buscando ressarcimento aos cofres públicos, ou então do que depois ficar lamentando aquele gasto ruim. Eu lembro que quando eu entrei no TCU, né, eu entrei no TCU em 1995, até o ano de 2000, se eu não estou enganado, a forma como a medição do desempenho do TCU era feita era pela quantidade de pessoas condenadas a débito, pessoas que tiveram contas julgadas irregulares e o valor dessas condenações. Essa era a forma de medir o nosso trabalho. Então, na verdade, a gente estava medindo a nossa derrota e não o nosso sucesso, né? A gente estava medindo ali a nossa perda. E aí isso mudou. A gente tem que orientar, a gente tem que prevenir, a gente tem que evitar a fraude, evitar o desperdício, evitar o mau uso, por meio dessa orientação pedagógica e orientativa, que é o que se busca com o TCU Mais Cidades. O público que se busca atingir, né? São os prefeitos, são os gestores dos órgãos e das entidades municipais e os servidores municipais. Quais são as áreas de interesse desse TCU Mais Cidades, do programa TCU Mais Cidades? As áreas de interesse, então, são principalmente saúde, educação,
e a infraestrutura das cidades, a infraestrutura urbana, então a parte de obras, né? Então, saúde, educação e obras. Então, são os temas principais. E existem aqueles temas transversais que se aplicam a tudo, a qualquer área, a qualquer função de governo. Quais são esses temas? Contratações públicas, finanças públicas, né? A gestão orçamentária e financeira e as transferências. Então, isso que eu estou apresentando aqui, esse TCU Mais Cidades, ele vem a se somar, né? Ele vem a apoiar o que a gente está vendo aqui quanto à Rede Mais Brasil. Quais são os produtos que o TCU oferece aos municípios, aos prefeitos, aos gestores dos órgãos e entidades municipais e aos servidores? Os produtos seriam esses aqui. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um, vou só falar um pouquinho. Seriam esses 6 produtos. Programa de capacitação, tá? Então, existem trilhas de aprendizagem previstas no TCU Mais Cidades, para que os gestores se desenvolvam em orçamento, se desenvolvam em compras, em licitações, em gestão de contratos. Existem diversas trilhas de aprendizagem que são oferecidas aos gestores. Foram separados cursos ministrados pelas escolas de contas e gestão dos tribunais de contas estaduais, cursos da ENAP, cursos do Instituto Cerzedelo Corrêa, que é o Instituto de Treinamento do TCU. Então, existe todo um conjunto, um acervo de cursos autoinstrucionais, cursos a serem feitos pela internet sobre isso. Além desses cursos, há também a liberação de orientações, checklists, páginas com informações imediatas, né, para quem tem alguma dúvida. Então, tudo isso dentro do item capacitação. Bom, além da capacitação, além do programa de capacitação, aquele FAQ, né, que são as perguntas mais comuns, né, as perguntas mais comuns de apoio à gestão municipal. Então, existe uma lista no site do TCU Mais Cidades, né, que é dentro do site do TCU, com essas questões mais comuns que são feitas. Então, como é que deve ser utilizado um determinado recurso, né, de uma transferência voluntária federal, ou do SUS, ou do FNDE, né, o dinheiro do PNAE, por exemplo. Então, existem essas questões disponibilizadas, esse FAQ. Publicações temáticas, existem várias publicações temáticas disponibilizadas aos gestores. Então, publicação para os gestores do SUS, para os gestores municipais do SUS, publicações para conselheiros de assistência social, conselheiros de saúde, publicação sobre planejamento de obras, sobre gestão de obras, sobre projeto de obras. Então, publicações sobre licitações e contratos. Então, todas essas publicações são disponibilizadas também. Existe um item também de jurisprudência específica para o que interessa ao gestor municipal, ao servidor municipal. Então, existe um link lá apontando para a jurisprudência que realmente interessa para o gestor municipal, a jurisprudência do TCU. Eventos técnicos. Então, por exemplo, esse ano já houve um webinário sobre saúde pública Covid. Existe um outro que vai ser lançado agora sobre finanças públicas. Então, vários eventos técnicos de diálogo público para o TCU conversar com os gestores, com os servidores e com o controle social. E, por fim, o 6º produto do TCU Mais Cidades, um portal de informações com dados relevantes para a gestão municipal. Então, seriam esses produtos do TCU Mais Cidades. Aquela primeira ferramenta das 4 que eu falei, disponibilizadas aos gestores municipais. Essa ferramenta é disponibilizada pelo TCU. Tá? Por esse link aqui,
portal.tcu.gov.br/TCU-cidades, né? Por esse link aqui, vocês acessam o TCU Mais Cidades. E é simples, é só entrar na página do TCU, tcu.gov.br, que o link já está lá bem destacado, ok? Bom, eu quero falar agora um pouquinho sobre rede de controle. O que é a rede de controle e quais são as 3 ações aí que a rede de controle está criando, que ela quer fazer em parceria com os municípios, tá? O que é essa rede de controle? A rede de controle, aqui no Rio de Janeiro, ela é composta pelos seguintes órgãos: Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral da Capital, Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Receita Federal, Polícia Federal, Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e os Tribunais de Contas, o TCU, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Então, esses são os integrantes da rede de controle. E outros, estamos sempre convidando outros órgãos para virem participar conosco. O que faz, o que esses órgãos de controle procuram fazer em conjunto, né? Eles se reúnem mensalmente para quê? Aqui no Rio de Janeiro, com essas 6 finalidades aqui: aprimoramento da gestão pública, fortalecer a articulação entre os órgãos, a nível estadual, regional e nacional, né? Evitar a sobreposição de atuação, evitar que, por exemplo, se a CGU está fazendo uma auditoria, o TCU não precise ir lá fazer essa mesma auditoria, né? Então, a gente busca isso. Nós compartilhamos informações entre os órgãos, claro que observando o sigilo legal. Buscamos estimular o controle social e buscamos oferecer também treinamentos para agentes públicos e do controle social, né? Então, as nossas principais escolas aqui são a Escola de Contas e Gestão do TCE e a Escola do Ministério Público. Eles fornecem muitos cursos aos gestores. Então, são essas as finalidades da rede de controle da gestão pública. Só para ter uma noção, essa rede de controle ela está dividida em 5 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho de educação, com aqueles participantes ali, coordenada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual. A gente vem se dedicando em 2020 e prossegue em 2021 ao assunto obras inacabadas de creches e pré-escolas. É o programa Pró Infância. Então, existem alguns municípios com essas obras inacabadas. A gente está tentando buscar solução para isso. Um outro grupo de trabalho é o de desenvolvimento do controle interno, que busca capacitar os servidores do controle interno municipal e estruturar esse controle interno. Ele é coordenado pela CGM. Um terceiro grupo de trabalho é o de transparência e controle social, coordenado pela CGU, que é para aprimoramento da transparência ativa dos municípios e para fazer treinamento de agentes do controle social, cidadãos, né? O GT de inteligência e combate à corrupção é um quarto grupo de trabalho, coordenado pelo TCE e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e nós vamos colocar em prática, em 2021, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. E o nosso GT Saúde, coordenado pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública do Estado, cujo principal trabalho em 2020 foi o aprimoramento dos contratos de OS na saúde. Então, eu vou falar sobre esse trabalho também, que a gente quer sugerir esse trabalho também aos municípios. Bom, então, falei daquela contribuição do TCU, que é o TCU Mais Cidades. E agora eu vou falar sobre essas 3 contribuições que a rede de controle está propondo aos municípios. Então, isso tudo a gente vê que é um círculo virtuoso, né? Isso tudo se soma a esse trabalho do Ministério da Economia, que já vem de muitos anos, né? Desde 2002, né? Desde a criação do Siconv até hoje, com todas essas modificações, a coisa vem melhorando, 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 e a gente tem essa plataforma Mais Brasil hoje, tá? E essas contribuições aqui se valem dela também para nós conseguirmos outros objetivos. Então, eu vou falar agora sobre essas 3 contribuições que a gente, da Rede Controle,
propõe aos municípios. A primeira é a primeira parceria que a rede de controle propõe aí aos senhores dos municípios para nós trabalharmos juntos é o aprimoramento dos contratos de organizações sociais na saúde. A segunda é o apoio à adoção preferencial de licitações eletrônicas, como previsto na nova lei. Vamos implementar isso desde já. E a terceira é o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Então, vamos lá, vamos ver aqui cada uma delas. Esse aprimoramento dos contratos de OS na saúde nasce das diversas observações que foram feitas pelos órgãos de controle quanto à contratação de OS pelo governo estadual. Então, foram levantadas essas falhas constantes desses contratos anteriores. Então, por exemplo, não havia metas, não havia indicadores, não havia aferição de custos, não havia cláusulas de punição das OS, e eu tenho certeza que vários municípios, nesse momento, estão com contratos desse modo, com essas falhas. E aí, o que o nosso GT Saúde da Rede de Controle, né, conduzido pela Defensoria Pública do Estado e pelo Ministério Público do Estado, foram pesquisados contratos paradigma de outros estados, de outros municípios, né? E foi elaborado um contrato modelo, um contrato padrão, com todas as cláusulas, né, que devem constar de um contrato, e esse modelo foi apresentado à Secretaria Estadual de Saúde, e em 2021, com o secretário Chaves, né, essas sugestões estão sendo incorporadas aos contratos da Secretaria Estadual de Saúde. Então, além das determinações feitas pelos órgãos de controle, a gente entendeu que seria interessante produzir esse modelo e oferecer esse modelo ao gestor estadual, e o gestor estadual já está implementando esse modelo. Tá? E o que a gente quer fazer agora? A gente quer espalhar esse modelo também pelos municípios, pelos nossos 92 municípios. Né? Existem diversas contratações de OS pelos nossos municípios, e a gente quer espalhar esse modelo para que essa contratação melhore, não só no governo do Estado, mas nos governos municipais também. Então, é um trabalho muito bom, muito bacana, que supre essas falhas que esses contratos possuíam, de falta de metas, falta de aferição de custo, falta de cláusula penal, falta de indicador, falta de mensuração da qualidade e da quantidade oferecida pelo contratado. Então, essa é a ação 1. A ação 2, que a gente propõe aí para os municípios, que é o incentivo ao uso das licitações eletrônicas. Na verdade, é um trabalho da rede de controle do Maranhão, né, do similar à nossa rede de controle, mas lá no Maranhão, o Ministério Público de Contas, né, que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o Ministério Público do Maranhão, a Controladoria Geral da União e a Secretaria do TCU no Maranhão, eles vêm conduzindo um trabalho muito bacana para que seja adotado o pregão eletrônico pelos municípios do Maranhão. Fazendo uma pesquisa aqui nos municípios do Rio de Janeiro, no sistema SIGFIS do TCE, a gente verifica o seguinte, que 75% das licitações dos municípios aqui no nosso estado, 75% são de dispensas, inexigibilidades e licitações presenciais. Então, joga aí, concorrências, tomadas de preço, convite, pregão presencial e dispensas e inexigibilidades. 75% são de licitações presenciais. E se você faz licitações eletrônicas, se você faz um pregão eletrônico, você consegue preços melhores, você consegue uma maior diversidade de fornecedores, você consegue executar melhor o orçamento da sua cidade. Então, a gente está copiando aqui para o Rio de Janeiro essa ação da rede de controle do Maranhão, para a gente sair desses 25% e ir crescendo nisso, para que o percentual de licitações eletrônicas aumente rapidamente, e até para cumprir a nova lei de licitações, né? Que prevê que em 2 anos, para os municípios com mais de 20 mil habitantes, né, a utilização de licitações eletrônicas seja regra.
Bom, então foi feito isso, né? E o que que a gente planeja fazer? Levantar o perfil de licitação de cada município, levantar essas licitações que já vêm descumprindo normas federais, por quê? Transferências voluntárias e transferências do FNDE, né, PNAE e PNAT, elas já têm que a execução do dinheiro dessas transferências já tem que ser por meio de pregão eletrônico. Então, a gente vai levantar também essas transferências voluntárias e transferências do PNAE, nas quais não vem sendo utilizado o pregão eletrônico. A gente pretende também apresentar as vantagens das licitações eletrônicas e oferecer capacitação para que os municípios adotem isso. Então, essa é a segunda ação em que a gente conclama, em que a gente convoca os senhores para essa parceria. Tá? Então, lembrando, a primeira dos contratos de OS e a segunda do uso das licitações eletrônicas. E a terceira ação, que a nossa rede de controle, né, os órgãos de controle aqui do Estado do Rio de Janeiro convocam, pedem, solicitam, né, essa parceria com vocês dos municípios, é uma ação que nasce no Mato Grosso do Sul, na rede de controle do Mato Grosso do Sul, que é o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, nasce lá no Mato Grosso do Sul como um programa estadual de prevenção à corrupção, e esse programa do Mato Grosso do Sul foi encampado pela ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Foi encampada como uma ação da ENCLA, então foi a ação 9 da ENCLA em 2020, recebeu o mesmo número em 2021, porque ela prosseguiu em 2021, e ela é coordenada pela CGU e pelo TCU. Foi criado um sistema que é o E-Prevenção, que é uma plataforma de autosserviço, que é disponibilizada às prefeituras e governos estaduais para prevenir a ocorrência de fraudes e desvios. Então, é uma plataforma de autosserviço, o gestor municipal, o gestor que for designado para conduzir esse programa dentro do órgão municipal, dentro da entidade municipal, Assembleia, Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, seja lá o que for, ele vai entrar no sistema, vai preencher um questionário sobre diversas questões que tratam de prevenção à corrupção, e depois ele vai ter um diagnóstico e um plano de ação para atuar. Então, esse programa nacional, esse sistema E-Prevenção, ele vai propiciar ao gestor autoavaliações, um plano de ação e a adoção de um programa de integridade. Aqui, eu vou falar mais um pouquinho sobre esse Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, né? Que, mais uma vez, ele é coordenado nacionalmente pela CGU e pelo TCU, e é uma ação da ENCLA. Então, é uma iniciativa da ENCLA, executada pelas redes de controle, para todas as organizações públicas do país. Tá? Não é só para a gestão municipal. Os órgãos federais, os órgãos estaduais, os órgãos municipais também participam. Também tem essa possibilidade, também vão participar. Então, tem apoio da Atricom, né, a Associação dos Tribunais de Contas, do CONASSE, que é o Conselho dos Órgãos de Controle Interno. E o que ele busca fazer? Focar numa ação preventiva, né? Evoluir, aliás, medir, né? Se os controles estão evoluindo ou não. Os próprios gestores é que vão ser agentes dessa mudança, então a gente confia que os gestores eles vão querer mostrar que estão trabalhando bem, os gestores vão querer mostrar que estão se prevenindo contra a fraude, contra a corrupção, que vão querer adotar esse modelo. E existe essa integração entre os gestores e os órgãos de controle. Quais são os objetivos? Aperfeiçoar as estruturas de prevenção e combate à corrupção, então, melhorar esses controles contra a corrupção, melhorar o perfil dos gestores públicos, então, pesquisar a formação, a experiência, né, dos gestores públicos,
obter uma dimensão real dos casos de fraude e de corrupção, para a gente sair daquele senso comum. Ah, existe muita corrupção, mas muita corrupção onde? Em que área? Como foi feita? E para quê? Para manter sob controle a corrupção no país. Então, existe essa plataforma de autosserviço, que é o E-Prevenção. Essas avaliações, elas podem ser contínuas, os gestores podem entrar a hora que quiserem para fazer essa avaliação. Haverá orientações, treinamentos e modelos para a implantação dos controles e parcerias entre os órgãos na prevenção à corrupção. Essa é a estratégia. Bom, então, esse questionário reúne informações do referencial de combate à fraude e corrupção do TCU, que é essa primeira publicação aqui, né, que está nesse slide. Ela reúne perguntas do time Brasil da CGU, que visa transparência e integridade de municípios e estados, e o manual para a implementação de programas de integridade, também da CGU. Então, esse programa visa atuar em controles para prevenção, em controles para detecção, ações de investigação, se elas são feitas ou não, se o município, o Estado e o órgão federal têm condições de fazer isso, ações de correção e monitoramento. E monitoramento de que a situação continua melhorando, né? Tá? No momento, nós estamos nessa primeira fase de eventos de divulgação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção e vamos fazer trabalho piloto, auditorias, ações piloto. E, para isso, nós estamos precisando de órgãos e entidades dos municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, voluntários. Então, ao fim da apresentação, existe o e-mail da Secretaria do TCU, existe o nosso telefone, existe o meu e-mail, e a gente pede aí aos senhores dos municípios, participem desse piloto para a gente desenvolver a nossa ferramenta, venham junto com a gente, façam essa parceria conosco, implemente esse programa no seu município, tá? E entre em contato conosco por esses e-mails, entrando como um município voluntário para participar dessa ação, desse Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. No Mato Grosso do Sul, onde essa ideia foi lançada, eles conseguiram resultados fantásticos lá. Vamos fazer isso aqui no nosso estado. Bom, e aí, após o diagnóstico, né, da situação daquele órgão, municipal, estadual ou federal, ou daquela prefeitura, a plataforma fica permanentemente aberta, existe um plano de ação para acompanhamento, existe um fomento à implementação de programas de integridade, existem medições bianuais para verificar a evolução, existe um checklist para o gestor fazer aquela autoanálise do órgão, existem modelos disponibilizados, existe essa parceria e encontros técnicos, existe ensino à distância para que isso se mantenha. Então, pessoal, era isso que eu queria falar. Aqui está o nosso contato. Eu peço aí aos nossos municípios, vamos entrar nessas 4 contribuições. Aquela primeira, que é o TCU Mais Cidades, que é aquela plataforma oferecida pelo TCU. Aliás, é um programa oferecido pelo TCU, é muito mais do que uma plataforma, né? É um programa que visa capacitação, que visa treinamento, que visa oferecer ferramentas de gestão. Vocês podem entrar na página do TCU e explorar essas diversas potencialidades do TCU Mais Cidade. E essas 3 propostas da rede de controle, essas 3 ações dos órgãos de controle aqui do Estado, que nós vamos buscar tocar, então, né? Então, é o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Deixa eu voltar aqui para eles. É o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, é o aprimoramento dos contratos de OS na saúde e a adoção de licitações eletrônicas, a adoção do pregão eletrônico por nossas prefeituras. Tá?
Então, estou aqui para o slide final, está aqui o nosso contato. Eu agradeço muito ao pessoal do Departamento de Transferências do Ministério da Economia por essa oportunidade. Então, a gente está aqui somando os esforços para a gestão municipal, para a gestão estadual, para a gestão federal melhorarem, e agradeço essa oportunidade que foi dada, tanto para o TCU quanto para a rede de controle se manifestarem e apresentarem essas propostas para o senhor. Então, entrem em contato, sejam nossos parceiros, vamos buscar melhorar a, a gestão dos seus municípios e participem desse Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Sejam voluntários. Obrigado, então, pessoal. Edmilson, obrigado. Muito obrigado, Márcio Pacheco. Muito bom, né? Muito bom tratar de ações de controle, poder ter os órgãos aqui articulados, também fazendo parte da Rede Mais Brasil, e também se colocando à disposição, né, para a administração pública estadual e municipal, na construção de bases sólidas para os mecanismos de controle e também de acompanhamento de execução das políticas públicas. Parabéns, Márcio, muito obrigado.